Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Evelyn, eu sou estudante de Engenharia de Produção no Instituto Federal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como foi minha rotina de estudos nesse dia. As minhas aulas são no período noturno, então eu cheguei algumas horas antes no campus para poder estudar. E nesse dia em específico eu precisava estudar cálculo e física. Então, eu comecei por física e fui fazendo algumas anotações, pesquisando alguns conceitos, porque eu gosto bastante de ver a teoria antes de começar realmente a prática. Assisti alguns vídeos também para entender melhor os conceitos. E na física que eu tô tendo agora, a gente vê muita parte de mecânica, que é conceitos de velocidade, força, trabalho e tudo mais. E aí eu parti para a lista de exercícios que geralmente o professor passa para a gente e vem com muitas questões. Então eu queria pelo menos nesse dia adiantar um pouco algumas coisas e eu não estava tão longe da prova, mas nem tão perto, então eu quis pelo menos adiantar as que eu sabia fazer. O que eu acho muito interessante é que apesar da matemática ter muita teoria, ela não é tão cobrada assim. Pelo menos eu não sinto que ela é tão cobrada quanto na física. Na física a gente tem muitos conceitos que precisa saber, senão não consegue resolver a questão. Então, tinha muitos conceitos mesmo que eu precisava revisar, que eu precisava saber. E eu sou como os maias, incas e astecas, eu preciso escrever para aprender. Eu preciso estudar escrevendo, então a matéria não entra na minha cabeça se eu não escrever. Se eu não souber pelo menos o básico da teoria, então eu gosto de escrever, preferencialmente no quadro, mas no papel eu gosto de escrever também. E eu gosto também de explicar a matéria para mim mesma, porque como é um método de estudo ativo e eu aprendo ensinando, explicar a matéria para si mesmo é uma forma de você fixar melhor o conteúdo. Depois de algumas horas eu desci para fazer um lanche e fui para outra sala para estudar cálculo. E agora em cálculo 2 eu estou vendo especificamente derivadas parciais. Então eu precisei revisar derivada, que é um assunto que eu estudei no cálculo 1. Então para isso eu assisti uma videoaula, fiz algumas anotações e procurei alguns exercícios para fazer e fui resolvendo os exercícios.
Depois de terminar a minha revisão, eu parti para a lista de exercícios que o professor passou, que é realmente o assunto que eu estou estudando agora. E eu não peguei para fazer direto porque eu precisava revisar a derivada, então por isso que depois da revisão que eu peguei para realmente fazer os exercícios ali. Então eu tentei fazer, fiz a maioria, alguns não consegui porque fiquei com dúvida, então deixei para correr atrás depois. Assim que eu resolvi terminar a lista de cálculo, já estava na hora de começar as minhas aulas na faculdade. Então eu fui para a sala onde eu tive os 2 primeiros horários de álgebra linear. E eu confesso que eu tô gostando bastante dessa matéria. Depois foi o meu intervalo, depois do intervalo, desenho técnico 2 no laboratório. E nessa aula a gente estava visualizando o desenho de algumas peças, fazendo alguns exercícios de completar a peça, de fazer corte da peça. E aí no computador a gente estava visualizando as peças em 3D. Depois que terminou minhas aulas, eu fui para casa e eu revisei os conteúdos que haviam sido passados naquele dia. Então, como eu tive álgebra linear, eu fui no meu caderno de álgebra linear para revisar as anotações que eu tinha feito, que o professor tinha passado, e anotei no post-it ali as informações que eu julguei mais importantes para colar na minha parede. E fiz algumas atividades ali de desenho técnico que eu precisava terminar, pelo menos para não dormir antes de pelo menos entender ali os cortes das peças, para que eu não esquecesse realmente ali o conteúdo que foi trabalhado. E, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais para vocês desse estilo de vídeo, de estudos e tudo mais. Se você gosta desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E é isso, muito obrigada, até mais.